São 3 as coisas que você precisa ter bem definidas antes de começar a estudar. A primeira delas é qual curso e em qual universidade você quer estudar esse curso. Muita gente fala, eu quero estudar medicina, mas não sabe em qual universidade quer estudar. Às vezes a pessoa até tem uma ou outra preferência, mas ela não escolheu uma universidade principal. E eu recomendo fortemente que você tenha essa escolha, porque fica muito mais fácil de você montar estratégias e otimizar os seus estudos quando você sabe exatamente qual universidade para qual você está estudando. Quando eu peguei e defini que eu estudaria medicina na UFRJ, eu comecei a estudar qual era a nota média dos aprovados, em quais áreas eles iam melhor e quais áreas eles tinham desempenhos piores, qual era a nota de corte, quais eram os pesos no SISU. Todas essas informações, quando você coloca em conjunto, fica muito mais fácil de definir quantas horas você vai estudar redação, quantas horas você vai estudar natureza, matemática, as áreas do Enem no geral, e com isso você acaba tendo um resultado melhor para aquela universidade. Claro que eu estudei buscando o meu melhor em todas as áreas do conhecimento, mas aquelas em que eu vi que a UFRJ dava um peso maior, ou também que eu vi que os aprovados tinham um desempenho melhor, eu dei mais atenção. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é ter bem definidas, bem separadas as fontes que você vai usar para estudar. Não adianta começar a estudar e ter que ficar caçando da onde você vai tirar conteúdo. É preciso que você faça isso de antemão. Selecione videoaulas, canais do YouTube ou até mesmo um cursinho, se você vai fazer uso de um cursinho tradicional ou online que seja. Livros também, materiais, bancos de questões, todos esses aspectos têm que ser selecionados de antemão para que você comece a estudar já tendo o arsenal todo montado, os materiais todos separados. Porque se você começa a estudar e você não sabe de onde você vai tirar conteúdo, é igual começar a construir um prédio sem ter os materiais de obra. Então não faz muito sentido. Primeiro separa os materiais, separa as fontes de estudo. E como terceiro ponto, eu deixo aqui a organização. Mas organização de que aspectos, né? Primeiramente, dos estudos em si, dos assuntos que você vai estudar. E o pessoal costuma fazer isso por meio de cronogramas. Todo mundo fala em cronograma, cronograma da aprovação, cronograma mais rápido, mais eficiente. E sim, cronogramas ajudam, podem servir como uma grande ferramenta quando você está começando a estudar, que você precisa cobrir todos os assuntos, né? Eventualmente, você tem de ver pelo menos uma vez todos os assuntos. Isso é fato. Agora, uma vez que você já estudou tudo o que você tinha para estudar do ensino médio, não adianta ficar repetindo cronogramas e esperar algo novo. Você vai precisar elevar o nível do seu estudo. Então o cronograma ele ajuda a te organizar no início, mas depois você vai precisar de técnicas um pouco mais sofisticadas, um pouco mais avançadas para poder evoluir seu estudo. E o segundo tópico dentro da organização é a organização do seu tempo e de como você vai estudar os assuntos. Não adianta só separar quais os assuntos que você vai estudar se você não sabe como você vai estudá-los. No tópico anterior, a gente falou de separar fontes de estudo. Você separou as fontes já pensando em como você vai usá-las. Você separou um banco de questões porque você já sabe como você vai fazer as questões, né? Se vão ser listas, se vão ser simulados. Isso você já acaba pensando. Mas nesse outro ponto da organização, o que eu quero ressaltar é que além de você ter um banco de questões, por exemplo, você tem que saber se você vai usar esse banco mais em matemática do que em humanas. E se você vai usar em matemática, como você vai fazer essas questões? Vai ser por assunto? Vai ser vendo a resolução, uma atrás da outra, ou vai ser fazendo a lista inteira e depois corrigindo? Isso precisa ser tudo definido. Como você vai fazer para estudar cada área e o tempo que você vai dar para cada uma, que vai ser baseado nos pesos do SISU, no resultado dos aprovados, enfim, os dados que eu comentei no primeiro ponto desse vídeo. Esses são os pontos mais gerais para você começar a estudar. No caso, são pontos que você vai fazer antes de começar a estudar, porque justamente eles embasam tudo o que você vai usar na sua preparação propriamente dita.